Feliz sábado para todos os adventistas. Gente, olha a loucura desse adventista aqui, ó. Wilson Oliveira diz assim, ó, que Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos guardaram o sábado. Gente, aonde está escrito isso? Só se for no livro de São Cipriano. Na Bíblia está escrito isso? Eu já ouvi, ó, olha o ápice da loucura. Os adventistas são... Eu já ouvi adventista falar, afirmar, para vocês terem uma ideia, que José no Egito guardou o sábado. Da onde eles tiram isso, gente? Não, me responda vocês, adventistas. Da onde vocês tiraram que Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos guardaram o sábado? Só se for no livro de Ellen G. White, né? Só se for. Porque na Bíblia não está escrito isso. Onde que está escrito isso? Alguém aí, algum evangelista, algum adventista, concorda com o que o Wilson Oliveira está dizendo? Seja honesto, vocês adventistas. Agora é o momento de vocês se manifestar e falar, não, isso não nos representa. Não existem textos, isso não é verdade, e o Wilson Oliveira não nos representa. Ou, se você for corajoso demais e acreditar nessa falácia, que você venha concordar, mas que você venha dar o texto bíblico. É simples. Eu não quero saber sobre a guarda do sábado, porque nós já colocamos vários vídeos aqui sobre a guarda do sábado, ok? Eu fiz um vídeo a respeito que Deus trabalhou na criação. O texto diz que Deus trabalhou na criação. Já fiz um vídeo informando que o sábado foi dado apenas para o povo de Israel, ok? Já fiz um vídeo que Deus e Jesus trabalhou no sábado. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, e aquele dia era o sábado, quando Jesus havia curado lá o paralítico, né? Já fiz um vídeo falando de várias coisas sobre o sábado. Então esse não é o assunto. Eu não quero que você publique aqui, o sábado é bíblico, nós devemos guardar o sábado. Não precisa publicar isso. Eu só quero que vocês respondam a pergunta simples. O que o Wilson Oliveira está dizendo é bíblico ou antibíblico? O que o Wilson Oliveira está dizendo é, gente, eu já vi gente postando o texto de Abraão, que Abraão guardou a lei do Senhor, que Abraão... Agora o texto diz qual era a lei do Senhor lá a respeito de Abraão? Não, porque vai ter pessoas que vão falar, olha aqui a lei que Deus deu para Abraão. Mas qual era a lei que Deus havia dado para Abraão? Deus pediu para Abraão guardar o sábado? Então, gente, a Bíblia, nós temos que ir até onde a Bíblia permite. Passar disso é acréscimo, é acrescentar, é heresia. Paulo já havia falado de anátema. Ainda que outros queiram aí, né, mudar o evangelho, seja considerado anátema, ainda que venha o anjo do céu querendo mudar, considere anátema, maldito. Então, quero saber dos adventistas, o tema aqui não é guarda do sábado, se devemos, não devemos guardar, porque vocês, pelo amor de Deus, foquem no tema. O tema é, o Wilson Oliveira está certo ou errado? Existem bases sólidas que dizem que Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos guardaram o sábado, né? Existem? Bom, Jacó, sim, existem bases bíblicas que os filhos de Jacó guardaram o sábado, porque é a nação de Israel. Ok, os filhos, tudo bem, os filhos guardaram o sábado. Mas antes ali de Moisés, no caso Adão, Noé, Abraão, Isaac, eles guardaram o sábado? Existe algum texto normativo em Gênesis? Porque eu disse que o texto de Gênesis, na criação no Éden, não é um texto normativo, e sim um texto descritivo. O texto só está relatando os acontecimentos. Mas não existe uma ordem dizendo assim, guarde o sábado porque eu descansei no 7º dia. Não existe essa ordem. Assim como não existe a ordem do dízimo em Gênesis 14, que alguns que coletam dízimo dizem que dá dízimo porque Abraão deu dízimo. Quer dizer, também não existe uma ordem normativa para dar um dízimo em Gênesis 14, mas é outro assunto.
Eu quero dizer o seguinte: aonde está a norma na criação no Éden que é para guardar o sábado? Vocês adventistas citam demais esses textos. Eu acho que já está ficando vergonhoso para vocês citarem o texto lá da criação do Éden e falar que Deus guardou o sábado e todos têm que guardar. O texto não diz isso, senhores. Então é desleal o que vocês estão fazendo. É muito desleal. As afirmativas que vocês tentam é desleal. E eu vou publicar um vídeo aqui provando que os adventistas dizem que não guardar o sábado implica na salvação. A maioria negam que a guarda do sábado não interfere na salvação. Só que tem uma galerinha aí que eu vou provar que disse isso, que a guarda do sábado, e eu estou falando de pessoas fortes, pessoas fortes dentro do adventismo, dizendo que a guarda do sábado interfere na salvação. Ok? Então, vocês precisam se decidir aí. Parece que vocês adventistas estão meio divididos. Alguns acreditam que interfere na salvação, outros dizem que não. A salvação é pela graça. Eu nunca preguei que a salvação é pelo sábado, é pela graça, mas na prática isso não é verdade. Na prática aí nos ensinamentos dentro da igreja de vocês, isso não é verdade. Nas redes sociais vocês se vitimizam, falam, né, não é bem assim, blá. Mas na prática, dentro dos estudos de vocês, isso não é verdade. Nós sabemos que vocês pregam que a salvação depende do sábado. E eu vou provar. Se vocês colocarem nos comentários falando que é mentira, nós nunca falamos isso, eu vou provar e vocês vão passar vergonha. Porque tem vídeos aí sólidos, existem textos aí da Ellen G. White que ela afirma isso e que vocês vão passar vergonha. Então, se eu fosse vocês, aí os que pelo menos acreditam na verdade da Bíblia, falam, não, realmente, eles falam isso, realmente está escrito, né, que implica na salvação, mas eu não comungo com essa doutrina. Então, os que são verdadeiros dentro do adventismo, que eu acredito que existem pessoas que são verdadeiros dentro do adventismo, se manifestem e falem, olha, pastor, realmente existem uns irmãos aí mais religiosos que afirmam isso, mas eu não concordo com isso, ok? E vou ser sincero, eu até acredito que alguém pode guardar o sábado. Ok? Eu acredito sim que uma pessoa, se quiser guardar o sábado, eu não vejo problema algum. Agora, o problema está em dizer que o sábado interfere na salvação. Aí é outro debate teológico. Agora, se você quer guardar o sábado, não vejo problema, senhores. Pastor, só é contra alguém guardar o sábado? Não sou contra. Eu acho que a igreja pode até guardar. A questão é, a guarda do sábado interfere na salvação? A guarda do sábado é para a igreja primitiva? Por que Paulo não falou da guarda do sábado? Porque Jesus não mandou guardar o sábado, nem Paulo, nem ninguém. Eu já pedi para os adventistas, dê um texto de Jesus mandando guardar o sábado, ou os apóstolos mandando guardar o sábado. Não tem. Paulo poderia deixar isso muito claro em Colossenses capítulo 2, versículo 16, mas ele não crava. Ele poderia, ali seria o momento dele falar assim, guarde o sábado. Mas ele não deixa isso claro em Colossenses 2,16. Simplesmente ele diz que ninguém vos julgue pelo que comer e nem pela guarda dos sábado, plural. Aí vem os adventistas aqui, pelo amor de Deus, ai pastor, mas ali está falando do sábado cerimonial, não do sábado moral. Gente, os sábados, plural, está falando tanto do cerimonial como do moral. Então, pelo amor de Deus, o básico que vocês devem aprender aí é gramática, é português básico. Então, é português básico. Então não vem com essas loucuras de sábado moral, cerimonial, não. O próprio Paulo diz, se o ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, veio de forma gloriosa, quanto mais o ministério do Espírito. Eu pergunto, qual é esse ministério da morte gravado em tábuas de pedra? Que vocês falam, o único mandamento que Deus escreveu com o seu próprio dedo foi o mandamento em tábuas de pedra. Paulo chama de ministério da morte gravado em tábuas de pedra. Complicado, viu, senhores? Então comenta, curta e compartilha.